Olá turma, eu sou Paulo José, professor de Física e pessoal, hoje a nossa aula será sobre os processos termodinâmicos, onde nós estaremos estudando os 3 processos. São 4, mas hoje abordaremos somente 3. O quarto processo vamos deixar para uma aula posterior. E quais são os 3 processos que estaremos estudando hoje? Será o processo isotérmico, isobárico e isovolumétrico. Mas antes da gente partir para as definições e ver o que diferencia cada um, nós vamos precisar rever algumas definições e diferenciar algumas coisas, para que não cause confusão na cabeça de vocês. As 2 primeiras definições que vamos diferenciar será um gás para um gás ideal. E depois disso nós estaremos indo para a diferença de temperatura e calor. Pode parecer algo trivial, mas é uma dúvida muito recorrente que as pessoas às vezes se confundem. Então nós estaremos partindo para estudar as variáveis de estado, para aí sim dar início aos estudos dos processos termodinâmicos. Toda essa parte aqui é muito importante que a gente entenda bem, que a gente consiga diferenciar, esses casos particulares, para que assim a gente não cometa nenhum erro, nem a gente não entenda algo errado. Então a primeira definição que nós teremos, a primeira definição será de um gás. O que é um gás? O gás a gente aprende lá na ciência básica, lá no ensino fundamental, que é um dos 3 estados da matéria. A gente aprende que existe estado sólido, líquido e gasoso. E o que caracteriza um gás? Primeiro de tudo, como já falamos, é um estado da matéria. Segundo, outra característica dos gases, eles se expandem quando estão em um recipiente, quando confinados. Como assim? Eles se expandirem, pessoal, nada mais é que o gás ele vai ocupar todo o espaço do recipiente o qual ele está confinado, certo? E se o gás ele não estiver confinado em nenhum recipiente, ele vai dispersar-se. Tudo bem? Se ele não estiver confinado em nenhum recipiente, ele vai dispersar-se. Isso aqui, tudo que a gente falou, é para um gás. Mas o que é um gás ideal? Qual é a diferença? Um gás ideal, como o nome já diz, é uma idealização. É muito comum na física a gente utilizar algumas coisas ideais para que situações fiquem mais simples da gente aprender. Por exemplo, quando a gente está estudando lá em cinemática e dinâmica, uma das primeiras questões que a gente aprende sobre força, sobre um objeto se movendo em um plano inclinado, a gente considera aquele plano inclinado sem atrito. Sendo que na realidade, nos planos a gente tem um atrito, só que a gente desconsidera ele para ficar o quê? Para ficar mais fácil a aprendizagem para o aluno. Isso é um exemplo de um caso ideal. Sendo uma idealização, o que vai diferenciar o gás ideal de um gás real? O primeiro é que suas partículas serão pontiformes. O que significa isso? Uma partícula pontiforme é uma partícula onde o seu tamanho é desprezível, suas dimensões são desprezíveis. Além disso, um gás ideal, as partículas do gás ideal, elas não interagem. Não há interação. Se não há interação, a gente já pode descartar as reações químicas. A gente também pode descartar as interações elétricas entre elas. E outra característica de um gás ideal é que as colisões entre eles são de caráter elástico. Professor, mas eu não lembro o que é uma colisão elástica. Pois bem, uma colisão de caráter elástico é uma colisão onde não há perda de energia cinética. O corpo ele vai colidir
no primeiro momento, e no segundo momento, após a colisão, ele vai conservar aquela energia. Essa é uma colisão elástica. Bom, nós já diferenciamos um gás para um gás real. Agora a gente vai precisar diferenciar mais dois conceitos, que é temperatura e calor. O que é a temperatura? A temperatura ela vai ser a medição do grau de agitação térmica das moléculas. É a medida do grau de agitação térmica das moléculas. Mede o grau de agitação térmica das moléculas. Isso é a temperatura. No SI, a temperatura ela é medida em Kelvin. Lembrar vocês que o Kelvin é a escala absoluta. Professor, mas por que a escala absoluta? Vamos lá, recapitulando. Por que a escala absoluta? A escala mais utilizada é a escala Celsius, graus Celsius. Só que aí, em um dado momento, o pessoal percebeu o seguinte, que chegando a menos 273,15 graus Celsius, as partículas chegavam a um ponto de energia cinética mínima. Não havia mais movimento. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram essa medida de menos 273,15 graus Celsius e falaram assim, vamos começar a nossa medida a partir daqui. E vamos adotar agora uma outra escala. Vamos criar uma nova escala, que é a escala Kelvin, dado esse nome em homenagem. Por isso que na escala Kelvin, a gente não trabalha com números negativos. A escala Kelvin ela começa do zero, diferente da escala Celsius, que tem números positivos e negativos. Né? É muito comum a gente às vezes falar que, por exemplo, na Rússia faz menos 40 graus Celsius, um exemplo. Na escala Kelvin não, ela começa a partir do zero. E só adota valores positivos. E por ser uma escala que, digamos assim, derivada, né, entre aspas, da escala Celsius, uma variação em uma implica na mesma variação na outra. Nós já fizemos uma aula sobre isso, né? Tem uma questão muito interessante sobre isso, onde uma mesma variação na escala Celsius resultava numa mesma variação de temperatura na escala Kelvin, porém uma variação de temperatura diferente na escala Fahrenheit. Voltando para aqui, né, a gente já definiu que temperatura, mede o grau de agitação térmica das moléculas, sua unidade no sistema é o Kelvin, pela letra K, e a temperatura pela letra T. Pronto, a gente sabe que a temperatura mede o grau de agitação térmica das moléculas. Mas e o calor? O que é o calor? O calor, ele não vai medir o grau de agitação térmica das moléculas. O calor é energia. Energia em trânsito. É a energia que vai fluir do corpo mais energizado para o menos energizado. Ou seja, a energia que vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. É possível a gente pegar energia, retirar energia térmica, se retirar o calor de um corpo frio para um corpo quente? Sim. Isso é tão verdade que a gente faz isso com a geladeira. Então, sendo a transição de energia, ela é ocasionada pela diferença de temperatura. Ou seja, quando os dois corpos tiverem temperaturas diferentes, a energia, ou seja, o calor, vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. E aí, esse fluxo de energia, nessa transição de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio, nós damos o nome de fluxo de calor. Então, o fluxo de calor será a passagem da energia, ou seja, do calor do corpo mais quente para o corpo mais frio.
ela é medida em calorias, também chamada de cal. Porém, a caloria ela não é uma unidade fundamental. E é recomendado para a energia o uso do joule. Então, se o calor, se a caloria não é uma unidade fundamental e recomenda-se o uso do joule, a gente pode ter uma conversão entre elas, não é? E nós temos, de fato nós temos, aonde um cal é igual a 4.186 joules, ou seja, bastante energia. E uma quilocaloria, ou seja, 1 quilocal, será igual a 1.000 calorias. Pronto, nós já diferenciamos um gás de um gás ideal. Nós já vimos que temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas, e no SI era dado em Kelvin. E vimos que calor é energia em trânsito, e esse trânsito de energia nós chamamos de fluxo de calor, sendo medido em cal, né, sendo medido em calorias, sendo uma caloria 4.186 joules. Agora a gente pode partir para uma parte essencial da nossa aula, que serão as variáveis de estado. O que são as variáveis de estado que vamos ver agora? Bom, são variáveis essas que em conjunto nos informam o estado da matéria naquele momento. E as variáveis de estado são 3. A primeira é a pressão, medida no sistema internacional em atm. Mas vocês também podem ver a pressão em Pascal, PA. A segunda variável de estado que nós temos é o volume. Medida em litros, mas a gente também pode ver em metros cúbicos. E a terceira variável é a temperatura. Que, como nós já vimos, é medida em Kelvin. Bom, se essas três variáveis elas nos informam o estado, indica o estado da matéria naquele momento, a gente pode relacioná-las matematicamente. E como é que a gente faz isso? Por uma equação muito famosa, a equação de estado, onde nós teremos que a pressão vezes o volume é igual ao número de moles vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Equaçãozinha muito conhecida como PV-nRT. Essa aqui é a famosa equação de estado. Mas, professor, o que é esse N, o que é esse R? A gente já viu pressão, volume e temperatura, que são as variáveis de estado. Mas em nenhum momento o senhor me falou o que é esse N e o que é esse R. Vamos começar pelo R. O R, ele é a constante dos gases. Sendo uma constante, ela terá sempre um valor fixo. E será de 8,314 joules por mol Kelvin. E por último, nós temos o N, que é o número de mols. E como é que a gente encontra esse número de mols? O número de mols será a massa total do composto, ou seja, M total, dividido pela massa molar do composto. Tudo bem? Nós temos três relaçõezinhas entre pressão, volume e temperatura, estaremos vendo agora. Como é que elas se relacionam?
Vamos lá. Primeira observação que a gente pode notar. Se nós mantivermos o volume, se nós mantivermos a pressão e a temperatura constantes, 1. Temperatura e pressão constantes, e nós dobrarmos o número de mols, 2N, isso vai acarretar no dobro do volume. Se você dobrar o número de mols, mantendo a temperatura e a pressão constante, naquele sistema você vai dobrar o volume. Segundo, se mantivermos o número de mols e a pressão, a temperatura, número de mols e temperatura constantes, e a gente dobra o volume, isso vai acarretar agora numa redução até a metade da pressão. Porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Se você dobrar o volume, a pressão diminui. Você já vê? É igual a pressão a menos 1. São inversamente proporcionais. A nossa terceira observação: se mantivermos o número de mols e o volume agora constantes, se a gente dobrar a temperatura, teremos o dobro da pressão. Bom, essas aqui são as três relações que a gente pode fazer entre as nossas variáveis de estados. Lembrando sempre que nós vamos manter duas delas constantes, não vamos mudar. Certo? Temperatura e pressão constantes. Se você dobrar o número de mols, dá o dobro do volume. Número de mols e temperatura constantes. Se você dobra o volume, você diminui a pressão diminui. Se mantivermos o número de mols e o volume constantes e dobrarmos a temperatura, estaremos dobrando a pressão. Bom, tudo isso que eu falei são parâmetros que em conjunto eles vão descrever o estado que a matéria se encontra. Bom, já passamos pelos conceitos principais que a gente precisava rever e até diferenciar para que não acarrete em confusão no entendimento do assunto. Agora a gente pode partir para o tópico principal da aula, que são os processos termodinâmicos. E como a gente viu no início, são três. Vamos lá, vamos relembrar quais são os três processos: isobárico, isométrico e isovolométrico. Tem também o quarto, que é o adiabático, mas não faz parte, não é tópico da aula de hoje. Então eu vou fazer um desenho aqui de uma figura para facilitar o nosso entendimento. Aqui nós temos aqui dois recipientes, tá? O mesmo recipiente, consideremos que seja o mesmo recipiente. E aqui a gente tem uma quantidade, né, de uma substância. Isso aqui, pessoal, essa superfíciezinha aqui é um êmbolo. A gente pode brincar um pouco com ele, onde a gente pode botar peso aqui e fazer ele descer, a gente pode puxar ele, certo? E conforme a gente for brincando com esse êmbolo, a gente vai observando algumas coisas. Então, para esse primeiro caso aqui, a gente vai ter uma pressão 1, um volume 1
e uma temperatura 1. P1, V1, T1. Aí, no segundo momento, o que foi que a gente fez? A gente exerceu uma força F aqui, nesse sentido, e a gente acabou comprimindo o nosso fluido. Lembrar das aulas de hidrodinâmica, né? Líquidos e gases, a gente chama eles de fluidos. Então a gente exerceu uma força aqui e acabou comprimindo ele. Então agora a gente vai ter um P2, V2, T2. E a gente pode, mais uma vez, matematicamente relacionar essas três variáveis, P1, V1, T1, com essas outras três variáveis, P2, V2, T2. E através dessa relação matemática, a gente tem os processos termodinâmicos. Então, como é que matematicamente a gente vê isso? A gente vê que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. E a essa equaçãozinha aqui em específico, nós damos o nome de equação geral dos gases. Não confundir com aquela equação ali, que aquela ali é a equação de estado. Essa aqui é a equação geral dos gases. Vamos falar agora um pouco sobre os processos que a gente tanto vem mencionando, mas até agora a gente não viu uma definição. Apenas mencionamos, mas não definimos nada. Então, vamos começar pelo processo isotérmico. O que é o processo isotérmico? A palavra iso significa mesmo, ou igual, e térmico e temperatura. Então, se a gente juntar mesmo temperatura, a gente vai ter mesma temperatura, ou temperatura igual. O que isso significa? Significa que a gente vai ter uma temperatura constante. Estaremos variando apenas, vamos variar apenas a pressão e o volume. Bom, se a gente tem a mesma temperatura, T, matematicamente a gente pode multiplicar ambos os lados por T e esse T que some, não é? Então a gente vai ter apenas um P1, V1, P2, V2. A gente vai ter então P1, V1 igual P2, V2. E a esse processo nós temos um gráfico muito especial, onde esse eixo vertical será a pressão em ATM e o eixo horizontal será o volume. O volume em litros. Então, se nós tivermos uma dada temperatura T1, por exemplo, a gente não variou o composto está armazenado e a gente não variou ele. A gente não variou a temperatura dele. Ele está ali a temperatura constante, a temperatura T1. E a gente aumenta a pressão nele, ou seja, a gente comprime ele, isso vai nos resultar em um volume menor. Um exemplo, quando a gente pega uma seringa, a gente tapa a cavidade por onde a vacina sairia, né, o líquido sairia, a gente tapa bem essa cavidade e a gente aperta. A gente vê que o êmbolo se move, comprimindo o oxigênio, só que ali dentro o volume diminuiu, porém a pressão interna aumentou bastante. E a gente está aqui, ó. Está aqui definido. N e T constantes. Se a gente dobrar o volume, a gente reduz a pressão. O inverso também é verdade, né? Se a gente dobrar a pressão, a gente reduz o volume. E aqui nesse caso, a gente tem agora um volume maior,
Vamos supor que a gente pegou e mesmo tá aqui tampada a seringa, a gente puxou o êmbolo, a gente vai ter agora, internamente, uma pressão menor para uma mesma temperatura T1. A temperatura não mudou, a gente não cedeu energia. A gente pode colocar aqui também um T2. Agora a gente vai a uma nova temperatura. Isso aqui ainda se mantém. Essa aqui é conhecida também como lei de Boyle. Tudo bem? É bom se atentar que essa curvinha aqui ela tem um nome. Ela tem um nome próprio dela. E ela se chama isoterma. Isoterma é o nome dessas curvinhas. Isso aqui, por favor, não confunda. Isso aqui não é uma parábola. Isso aqui é uma hipérbole. Tá? Isso aqui é uma hipérbole. E essas hipérboles aqui, T1, T2, elas são chamadas de isoterma. Vamos agora para o segundo processo. É um processo que a gente conhece como isobárico. Ô professor, o primeiro é isotérmico, iso mesmo, térmico, temperatura, iso mesmo, bárico vem de quê? O bárico vem de barômetro. Aparelho que mede pressão. Então, se isso aqui vem do barômetro, iso mesmo, bárico, pressão. Mesma pressão, pressão constante. Pressão constante. E agora nós vamos estar variando temperatura e volume. Bom, se a gente tem o mesmo P e aqui também, P, é só a gente dividir ambos os lados por essa mesma pressão. Então, matematicamente, essa pressão aqui e essa aqui, a gente pode sumir com elas, ficando V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E esse processo ele também é representado por um gráfico. Onde nós temos aqui mais uma vez a pressão em ATM. E aqui agora o volume em litros. Bom, se a pressão vai se manter constante, é uma coisa que vai variar o volume, como é que fica a representação do nosso gráfico? Ele será uma linha reta, paralela ao eixo horizontal. Aqui A, aqui B, e a gente vê na nossa representação que o volume não varia no momento. A gente tem um V1 e a gente tem um V2. O terceiro processo, ele tem vários nomes. Você pode chamar ele de isovolumétrico, isométrico ou isofórico. Qualquer um desses três está correto. São três nomes diferentes para definir o mesmo processo. Isovolumétrico. E dessa vez quem se mantém constante é o volume. O volume constante. E quem estaremos variando das três variáveis, né, restaram somente duas, será a temperatura e a pressão. Olhando para cá, se a gente tem um V aqui, a gente pode dividir ambos os lados por esse mesmo V, né? Vão se cancelar, eles se cancelam matematicamente. Então a gente vai ter que o P1 sobre T1 é igual ao P2 sobre T2. P1 sobre T1 é igual a um P2 sobre T2. E mais uma vez, a gente tem o gráfico.
que representa a nossa equação. Mais uma vez a pressão, sempre em atm, aqui o volume em litros. Só que agora, se é o volume que fica constante, a gente terá mais uma reta. Só que agora ela é paralela ao eixo vertical, ou seja, paralela ao eixo qual está a pressão. Então a gente coloca aqui um ponto A, um ponto B. Aqui está o nosso volume constante. E está a nossa representação daqui de um P2. E aqui um P1. Está aqui o nosso P2 e aqui o nosso P1. Nós poderíamos também representar esses três gráficos, em vez de um plano, no espaço, ou seja, 3 dimensões. Mas para ficar mais confortável o entendimento, a gente vai só expressar ele em função de pressão e volume. A gente podia colocar aqui volume e temperatura também, pressão e temperatura, mas vai ficar melhor para a gente se a gente adotar somente, por enquanto, esses gráficos aqui, né, essas representações no plano. Bom, eu disse que a gente não ia estudar, né, o processo adiabático, mas só comentando mesmo, o processo adiabático é um processo onde não há troca de calor. Certo? E esse processo aí a gente vai deixar para aulas posteriores. Bom, a gente já viu as ideias principais, né, a gente já entendeu que cada um é. O processo isotérmico, a gente não vai variar a temperatura, a gente tem aqui uma isoterma com a temperatura T1, aqui a gente tem outra isoterma com a temperatura T2, e a gente vê que à medida que o volume aumenta, a pressão cai. Aqui a gente tem um processo isobárico, ou seja, a pressão constante. Você pode estar variando o volume, a pressão aqui vai continuar sendo a mesma. A única coisa que vai variar vai ser a temperatura e o volume. E no processo isovolumétrico, ou isométrico, ou isocórico, como você desejar chamar, o volume é constante e quem vai variar agora é a temperatura e a pressão. E a nossa representação nos deu uma reta paralela ao eixo vertical. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós temos também aqui a realização de alguns experimentos que a gente vai demonstrar aqui na prática para vocês como são esses processos. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver na prática. O primeiro processo que a gente vai estar demonstrando aqui vai ser o processo isotérmico. Como eu falei, né, a gente tem aqui o êmbolo móvel, a gente tampa aqui essa cavidade, por onde seria o ar, e a gente pode comprimir o ar. E se a gente soltar, né, se a gente soltar aqui esse êmbolo, a gente observa que ele volta, ou seja, a pressão interna aqui vai exercendo uma força, as partículas aqui do ar vão exercendo uma força sobre esse êmbolo, e empurra ele de volta a uma posição mais confortável. Ele não vai voltar totalmente. Aqui eu estou reduzindo a pressão e aumento o volume, comprimo o ar, diminuo o volume e aumenta a pressão. Processo isotérmico. O processo isobárico, a gente viu com esse experimento, onde nós vamos estar cedendo energia térmica, a gente vai estar cedendo calor, da água quente, que está aqui armazenada, e o gás que está aqui dentro, ele vai precisar se expandir, né? Porém, a pressão vai continuar a mesma. O que vai acontecer, na verdade, aqui vai ser a expansão dos gases. Eles vão ocupar agora um volume maior, variando a temperatura e o volume. Como podemos ver, a bexiguinha que estava murcha, ela acabou inflando com a expansão dos gases aqui dentro. Do gás, na verdade, do oxigênio que está aqui dentro.